Olá, nosso terceiro encontro aqui nesse propósito com o Senhor, nesse terceiro encontro para nós falarmos um pouco sobre o propósito de se chegar mais perto de Deus. Eu espero que você tenha conseguido, nesses primeiros dias, refletir sobre essa vontade que o Senhor tem de que o ser humano se aproxime mais dele. A nossa abordagem aqui não é uma abordagem puramente local. Nós não temos o desejo de falar apenas com as pessoas que fazem parte da comunidade ali da igreja onde a gente participa. O desejo do nosso coração é que todas aquelas pessoas que sentem que podem se aproximar de Deus, que querem se aproximar de Deus, ouça esse chamado que o Senhor também deseja que a gente se aproxime dele. Então nós estamos iniciando agora, falamos já sobre pensar no seu dia. Ontem nós falamos sobre arar a terra do coração, cada área da nossa vida, a área física, a área emocional e a área espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o propósito de se achegar a Deus. E nós vamos falar do desejo de Deus para a humanidade. Então, aqui um texto base para a gente pensar hoje é o capítulo 4 do livro de Tiago. Tiago é um livro bíblico que fica no Novo Testamento. É uma das passagens ali desse que é o irmão do Senhor, né? Esse Tiago não é um discípulo, ele é irmão de Jesus, ele é um filho de Maria, mãe de Jesus, um dos irmãos de Jesus ali, consanguíneos, e ele é um dos líderes que fica na igreja de Jerusalém. Ele é uma pessoa ali bastante influente, ele foi alcançado pela mensagem de Cristo e ele entendeu o chamado dele ali. É um livro bem curtinho, ele tem apenas 5 capítulos, mas ele tem ensinamentos. Você quer entender quais são as expectativas do céu a seu respeito? Na sua vida prática, na vida cotidiana, tem ali. É como se Tiago quisesse expressar assim, você quer seguir a Deus? Então tá aqui, é isso aqui que Deus espera de você. 5 capítulos. Obviamente toda essa doutrina que está no livro de Tiago, ela pode ser encontrada no restante da palavra e a gente pode compreendê-la com mais profundidade, mas enfim. E aqui nós temos no capítulo 4 uma passagem aqui sobre submissão a Deus. E aí eu quero ficar com o versículo 8 para a gente poder refletir, no começo agora desse projeto que nós iniciamos, de 100 dias para se aproximar de Deus. Nesses 100 últimos dias a gente vai se dedicar a fazer isso. E eu quero aqui compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. O versículo 8, o capítulo 4 é sensacional, mas o versículo 8, que é o que a gente vai refletir, ele fala assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou ler de novo. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, é muito interessante quando nós falamos sobre propósitos de consagração a Deus, Porque o que acontece em geral? A gente geralmente fala assim, olha, isso é para sacerdotes, isso é para pessoas assim que tem aquele chamado, para falar de Jesus, para pregar nas praças, para pregar nas igrejas. A gente coloca muito essas coisas nos sacerdotes, mas na verdade Deus quer essa aproximação de cada um que crê nele, de todas as pessoas que acreditam nele, e ele deseja que a gente se aproxime. E o que eu mais acho interessante é esse chamado, sabe? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então muitas vezes a gente fica assim, eu não consigo
sabe, sentir o que as pessoas sentem. Eu oro, eu rezo, eu faço as coisas, mas parece que não vejo fluir. Mas existe na palavra de Deus um convite a cada ser humano. Por que a gente faz um propósito desse? É justamente para a gente desenvolver esse chamado, desenvolver essa aproximação. Então a gente precisa entender o que nos aproxima de Deus. A gente já sabe o que nos afasta. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Quando a gente vive uma vida que não condiz com aquilo que Deus espera, a gente já sabe que a gente está afastado dele, né? O nosso conceito de pecado é assim, eu não posso matar, eu não posso roubar, né? As outras coisas, o que a gente vai fazer? Fazem parte do dia a dia. Mas a definição bíblica de pecado não é que você vai encontrar um versículo falando isso. Você vai observar o que Deus fala sobre pecado e você vai entender que pecado é você saber fazer o bem, mas não fazer. Toda vez que você sabe o que é bom fazer numa circunstância, mas você escolhe não fazer aquele bem, você está pecando. Você saber que Deus espera de você, mas você não fazer, é pecado. Aproximar-se dele também. Se eu deixo de me aproximar, eu estou pecando. Quando eu vivo a minha vida cotidiana como se nada tivesse acontecendo, eu estou pecando. Por quê? Porque ele quer essa aproximação. Mas ele não quer só de gente que está em evidência, pessoas que trabalham, né, com essa questão espiritual. Ele quer de cada ser humano. E ele faz esse convite também. Limpar as mãos, né, que significa... As mãos têm muita relação na Bíblia com o nosso cotidiano, com as coisas do dia a dia. Olha, purifica as coisas do seu dia a dia. Nós não estamos falando de arar a terra. Nós estamos aqui orando, falando com Deus para que nós tenhamos a oportunidade de ver o poder dele sendo exercido nas coisas cotidianas. Ver o poder de Deus na louça que você lava, ver o poder de Deus no seu horário de trabalho, ver o poder de Deus você lavando a roupa, dobrando a roupa da sua casa, ver o poder de Deus você varrendo a sua calçada, ver o poder de Deus com você fazendo uma caminhada, ver o poder de Deus, a aproximação e o poder de Deus com você fazendo um exercício físico. O chamado é pra gente ter uma vida cotidiana que aponte para o céu, né? E não se esquecendo de nenhuma delas. Não se esquecendo, assim, que quando você senta para assistir algo engraçado, que você tá a fim de rir, quando você senta para bater um papo, aquele papo glorifica a Deus, aquela série glorifica a Deus, tudo que você faz glorifica a Deus. E vocês que têm a mente dividida purificam o coração. Então, mentes divididas são aquelas mentes que sabem o que tem que fazer, mas não fazem, não têm ânimo para fazer. Então, o nosso coração precisa passar pela purificação. O que purifica a gente? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela refina. Então, nós precisamos que o nosso coração entenda o que a palavra de Deus está querendo comunicar para cada um de nós. E aqui eu tenho aquele livro que mostrei, né, na apresentação do nosso desafio, Coração Ardente, do pastor John Bevere. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus falou comigo já no primeiro capítulo dele. Eu acho muito interessante. Logo aqui no canal você vai encontrar na playlist de estudos, eu comecei com a Isca de Satanás, agora eu vou começar a repostar aqui, linkar para vocês o estudo deste livro aqui. Você vai encontrar no YouTube não só o estudo do próprio pastor, com o próprio pastor John, mas você vai encontrar também audiobooks. Vá usando isso enquanto você não pode adquirir, né? Não deixa de investir em você. Aqui ele começa no primeiro capítulo contando a experiência de uma noite inesquecível. Uma noite em que ele ouviu um chamado do Senhor para uma comunidade onde ele estava pregando. E ele conta ali que orando por aquele lugar, né, antes de fazer aquele congresso, antes de participar daquele congresso naquela igreja, o Senhor mostrou para ele, e as pessoas ali confirmaram, que as igrejas não alcançavam crescimento naquele lugar. E aí eu quero que você pense assim,
áreas da sua vida que você não vê crescimento, ok? Faça essa assimilação aí, essa ligação. Assimilação não, faça essa correspondência aí. E aí o Senhor mostrou para ele que haviam barreiras espirituais que não permitiam o crescimento, né? Quando a gente fala de purificar o coração, a gente tem que entrar no nosso interior e começar a ser sincero com as coisas que a gente carrega dentro. Os sentimentos, as motivações elas precisam ser observadas. E muitas das nossas motivações, elas estão enraizadas em questões espirituais, em barreiras espirituais. Então, uma das coisas que nos ajuda quando nós queremos ser mais próximos de Deus, né? Nós precisamos começar esse desafio para que a gente viva de verdade isso, é o jejum. Por que a gente fala do jejum, né? A gente tem no jejum uma forma de trazer à tona, arar, né, a terra, trazer o lixo que foi soterrado, que está debaixo de uma camada que nem parece que é lixo, mas a hora que mexe tem pedra, tem entulho, tem lixo enterrado dentro do nosso interior. Então quando a gente jejua, ele vem para fora. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu jejuo, aí que a coisa fica feia, porque está sendo removido a terra de cima da sujeira que estava ali acumulada, né? Aquelas igrejas, elas tinham uma barreira de crescimento naquela cidade, e a igreja onde ele estava pregando tinha, como muitas vezes tem na nossa vida, tem na comunidade que a gente participa, tem nas áreas que a gente convive, né? O que acontecia? Quando chegava um crescimento, aquela igreja dividia. Então havia um espírito faccioso que se movia ali dentro, uma divisão que era gerada ali, toda vez que havia um crescimento. Então até as pessoas tinham a sensação de que estavam prosperando, mas daqui a pouco rachava, né? Eles tinham que fazer umas escolhas aonde não precisava ter escolhas, né? Então o Senhor colocou no coração do pastor John de levar aquela igreja a fazer 40 dias de jejum, mas não era só as pessoas. Era muito específico, era um jejum de comida para todas as pessoas da igreja. Para todas as pessoas da igreja, mas não só um jejum de comida. Um jejum de tudo aquilo que impede de buscar a Deus. Jejuar e cortar tudo que nos impede de buscar a Deus. O que está impedindo? Então, por isso que nós falamos, vamos começar esse desafio, mas vamos fazer um cronograma. Como é que está seu dia? Você consegue lá colocar, isso é importante, você ter a visualização mesmo. Que hora você levanta? O que você faz nessas horas até encerrar seu dia e você ir dormir? Para que você identifique quais são aquelas áreas, aqueles momentos que não está rolando. Que tem alguma coisa que está impedindo você de buscar o Senhor. Pode ser várias coisas que podem te impedir. Mas uma coisa que fica muito clara nesse capítulo é que a gente não pode associar jejum com apenas greve de fome. Tem pessoas que ficam sem comer, mas vão vivendo dia a dia, se ocupando de várias coisas, se distraindo com várias coisas. Quando a gente entra em propósitos como esse, nós não podemos deixar de lado que nós estamos com uma meta a cumprir. E eu quero aqui, em nome de Jesus, quebrar tudo aquilo que você já ouviu com pregador coach, palestra coach. Não é sobre você ser produtivo. Deus não tem interesse nenhum que você seja produtivo. Você não tem que ficar rendendo nada. Não é sobre isso. Olha, você tem que levantar mais cedo porque o seu dia tem que render, você tem que ter atividades. Em nome de Jesus, olha, seja liberado desse caos, porque você só vai cair numa bola que você não vai dar conta, você vai estipular metas altíssimas para você que você não vai conseguir cumprir. Deus está te chamando a cuidar mais do seu corpo? Adianta você falar que você vai fazer treino todos os dias? Adianta você falar que você vai fazer uma dieta e você vai cortar tudo de uma hora para outra? Deus quer que nós entremos num processo de alinhamento.
Nós precisamos manter nossas mãos limpas e orientadas na palavra, e o nosso coração precisa ser purificado para a gente. Adianta a gente ficar 100 dias, aí lá em janeiro a gente voltar a uma rotina maluca, a gente ficar contando segundos no dia 31 de dezembro, deu ano novo. Eu cortei no meu jejum, no meu propósito, os doces. Aí na ceia de ano novo, eu como a mesa de doces. O que Deus quer que a gente faça é que a gente entre num processo de progresso. Para isso nós precisamos habilitar nossa mente, nosso coração a apreender o novo e perceber, ele não é um novo para eu ser diferente por um período, ele é um novo para eu viver novas expectativas, novas visões, novos alinhamentos que o céu tem para mim. Então, se eu só corto um alimento, eu estou fazendo greve de fome. Eu não posso só ficar desesperado contando segundos e tudo. Não, o foco não tem que ser eu vou ficar aquele período sem comer e viver aquele período sem tensão. Não, nós estamos fazendo um jejum de alimento para que naquele momento em que aquele alimento seria digerido, me trazendo alguma sensação de conforto, eu quero saber por que é que eu estou em desconforto. O jejum é para trazer um desconforto, para explicar para nós, para a gente ter evidências no nosso físico, no nosso emocional, de que a gente tem muletas na vida, que a gente cria muletas. A comida é refúgio para muita gente. Falar assim, vamos fazer um desafio 100 dias sem comer alguma coisa, ou ficar por períodos assim, sem comer nada, é um desafio para muita gente. Então muita gente nem escuta, nem toma consciência, nem toma parte nisso, porque fala, Deus me livre, né? Eu não dou conta. Então já corta, não, eu não posso ficar. E a gente tem que começar a encarar isso. Por que é que a gente não pode? Tem pessoas que colocam assim, porque eu tenho um problema de saúde. Então a gente precisa sim observar aquilo que são as cartas médicas, mas muitas vezes a gente tem mais cuidado com o jejum do que na nossa vida cotidiana. O médico também fala para nós não ingerirmos uma porção de alimentos, mas aí a gente fica, só hoje não tem problema. Mas para fazer o jejum, para aproximar a gente de Deus e refinar, a gente não tem essa coragem. A gente fala, sabe o que é ter uma condição médica? Né? Na condição médica também pede pra gente comer melhor, mas a gente fica fazendo desentendido, né? Fica fazendo a Mona Lisa ali, não é comigo. O verdadeiro jejum acontece quando nos abstemos com o propósito de buscar a Deus de uma forma mais intensa. Eu estou deixando os meus confortos, minhas muletas para ser mais intenso. Então não é só sobre ficar sem comer. Às vezes é sobre ficar sem rede social, é sobre ficar sem internet, é sobre ficar sem WhatsApp, é sobre ficar sem televisão, é sobre ficar sem uma série de outras coisas, né? Sem conversas que não são produtivas, cortar a fofoca, cortar outras coisas. Não é só sobre ficar sem comer. Porque não adianta nada, eu fico sem comer, mas eu continuo fofoqueiro. Eu fico sem comer, mas a hora que eu volto a comer, eu como igual um doido, né? Como se o mundo fosse acabar em fome. Então, não tem como a gente, como diz Isaías, capítulo 58, as pessoas jejuam, mas continuam cuidando dos seus negócios. Não, entrar num propósito desse é cuidar dos negócios de Deus. É você jejuar porque você tem como objetivo aproximar-se de Deus para Ele se aproximar de você. Então a meta é, Deus, eu estou fazendo isso para me aproximar do Senhor. Eu estou me humilhando, estou humilhando o meu corpo, eu estou humilhando a minha mente, porque ficar sem comer não é só uma questão física, é uma questão emocional. Tem pessoas que chegam num determinado tempo, a cabeça dela começa a doer, ela começa a ter uma sensação de fraqueza, começa a tremer, começa a ter sensações de abstinência, como uma pessoa na abstinência do uso de drogas. Então, isso é real. As pessoas têm isso. Então, o que nós queremos aqui sensibilizar as pessoas? Olha, irmãos, existem coisas que nós precisamos tomar de atitudes para nos achegar a Deus. Existem atitudes que a gente precisa tomar para dar certo, para chegar até lá. E a gente tem que ter a coragem de dar o primeiro passo.
eu preciso sair doido, varrido, fazendo coisas extremas. Não seja extremo. Seja constante. Deus não quer extremismo da nossa parte, sabe? Pessoas que vão lá e falam assim, nossa, Deus quer isso de mim, então eu vou lá, toma a chave da minha casa aqui, ó, vou doar. Só que você vai doar a chave da sua casa, aí você vai ficar falando o tempo todo, nossa, doei a chave da minha casa, eu sou muito intenso com Deus, e agora? Não, já fiz tudo que eu poderia, já entreguei tudo, ó, a coisa melhor que eu tinha na minha casa, agora eu posso, eu tenho um crédito o resto da minha vida com Deus. Então às vezes a gente quer ser extremo, a gente não pode fazer da vida espiritual um espetáculo, a gente tem que ser tranquilo com isso. Tem que ser uma relação boa e saudável que a gente tenha com o Espírito Santo de Deus. Então, vamos pedir ao Senhor. Senhor, eu estou fazendo isso porque eu quero me aproximar do Senhor. Mas eu quero fazer isso para valer. Eu não quero fazer isso por esses 100 dias. Eu quero, nesses 100 dias, aprender do Senhor. A manter minhas mãos limpas. Ou seja, ter no meu dia a dia uma consagração de tudo que eu faço. Você não vai deixar de trabalhar por 100 dias, você não vai deixar de conviver com pessoas por 100 dias, você vai viver o seu cotidiano, sua rotina por 100 dias. Mas você, no propósito, se comprometeu a olhar para sua rotina com os olhos de Deus. A olhar para você com os olhos de Deus. E deixar Deus visitar cada área sua. O jejum é para tirar. É para começar a cavar aquela terra, para arar aquela terra, para descobrir até que ponto você é dependente das coisas dessa terra. Até que ponto você paga preços para se aproximar de Deus. Até onde você está disposto a se entregar, ou o que você está disposto a entregar para ter Deus mais próximo de você. Ah, não importa com isso é para os outros. Escolha de cada um. Mas há um chamado do Senhor. E há um chamado no Antigo Testamento, há um chamado no Novo Testamento. Em toda a era da humanidade, há uma proposta do céu para que o ser humano se aproxime de Deus e que você possa viver isso, que eu possa viver isso. Eu quero orar e nessa oração eu quero ser muito específica. Pedir ao Senhor que revele para mim, para você, o que está impedindo a nossa vida de ser mais próximo dele? O que está impedindo a gente de provar do céu assim como Deus quer? Porque sempre tem alguma coisa que nos impede de ser mais intensos. Às vezes a gente já tem boa ideia disso, mas pode ser que a gente esteja olhando na superfície. Olha, eu sei que eu tenho que cortar a rede social, mas você tem que deixar Deus mostrar para você que o problema é mais do que passar, porque você pode cortar a rede social e começar a se dedicar a joguinhos de celular. Você pode cortar redes sociais, os joguinhos de celular, mas aí você vai comer mais. Então, a gente tem que pedir ao Espírito Santo que revele para nós qual que é a raiz dos excessos que a gente comete. Qual que é a raiz das entregas que a gente está fazendo por coisas passageiras? Aonde que está nascendo aquilo? O jejum e a consagração são para descobrir quem a gente realmente é, mas mais do que isso, para nos levar para onde a gente quer ser. Amém? Então vamos orar pedindo ao Senhor por isso. Senhor, me revela tudo aquilo que está me impedindo de te buscar. A raiz desses impedimentos. Amém? Querido Deus, nessa manhã o nosso coração, a nossa oração é para que nós sejamos mais intensos. Nós queremos vir aqui, Senhor, começar a restaurar a disciplina do jejum. Nós não queremos fazer greve de fome, dizendo, Deus, eu não estou comendo, alguma coisa tem que acontecer. Porque o jejum não é para mover Deus, o jejum é para remover, Pai, as pedras do nosso coração. Para transformar a nossa vida, como na parábola da semeadura, num solo, um solo preparado para receber a tua semente. A semente da palavra, a semente das coisas expressas, da vontade expressa de Deus. Porque nós não estamos conseguindo viver a vontade de Deus de maneira profunda. Porque existem pedras, existem espinhos, existem, Senhor, resistências espirituais, barreiras na nossa vida
que deixa a gente superficial e logo passa um tempo, a gente está murcho de novo, a gente está morto de novo, cansado, sobrecarregado, vivendo uma espiritualidade, Senhor, muitas vezes sobrecarregada, forçada, que não é o desejo do nosso coração. Porque relacionamentos que são assim, de sobrecarga, eles não fazem bem a nós. E não é o desejo do coração de Deus. Nós cremos, pelo que a tua palavra revela, que nós vivamos pesos. Pelo contrário, é o desejo do coração de Deus, porque ele disse, para a liberdade fostes libertos, para a gente viver uma vida livre. Nós éramos escravos no pecado, mas o Senhor nos deu uma vida de liberdade. Se temos que ser escravos, que seja do seu amor. E no verdadeiro amor do Senhor, a gente não tem medo, a gente não tem peso, a gente não tem essas limitações mentais, limitações físicas, porque a gente pode viver o pleno de Deus, o novo de Deus. Assim como lemos, Pai, os que confiam no Senhor renovam suas forças. E porque muitas vezes nós estamos cada vez mais cansados, mais sobrecarregados, porque a nossa confiança não está no Senhor. Nós temos outras fontes que estão ocultas. Estamos te buscando, Senhor, nesses 100 dias, porque nós queremos ver, Senhor, a tua palavra revelando para nós o nosso verdadeiro interior, as verdadeiras motivações do nosso coração, para que a gente não viva, Senhor, espelhando muitas vezes uma autoimagem, Pai, que foi construída na religião, que foi construída na tradição, que foi construída, Senhor, na mente ou por filosofias da nossa era. Nós queremos que o Espírito do Senhor nos mostre o que está nos impedindo de ser mais profundos com o Senhor. Nós estamos entrando nesse jejum não para deixar de comer, nós estamos aqui, Senhor, para buscar iluminação sobre as nossas vidas. E hoje nós pedimos, ilumina as nossas fontes. Quais são as nossas fontes? Onde nós temos purificado as nossas mãos e onde temos purificado o nosso coração? Será que a gente não está buscando recursos que apenas nos consolem? Batidinhas nos ombros que apenas digam pra gente, Pai, ah, tá tudo bem, é assim mesmo. Deus tá vendo. Que a gente não se console com enganos, com sofismas, com mentiras. Eu sei que muitas vezes a verdade é dolorosa, mas eu prefiro, e eu sei que essa pessoa prefere, ouvir a verdade do Senhor a nosso respeito, mas ser transformado numa vida que agrada a Deus, que se aproxima de Deus, para experimentar não somente uma novidade de vida, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós queremos nos regozijar em Deus, nós queremos, ó Deus, nos satisfazer em Deus. E para isso nós precisamos conhecer o que está baseando a nossa espiritualidade, o que está baseando a nossa vida. Qual é a fonte das nossas escolhas? Será que a gente tem uma fonte para as coisas da igreja, uma fonte para as coisas do nosso dia a dia, uma fonte para as coisas da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos? Quando Jesus fala que Ele é a fonte da água viva, será que nós estamos bebendo em Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida, Senhor? Mostra para nós, Pai. Não nos deixe enganados, porque o desejo do nosso coração é que nesses 100 dias, e hoje nós estamos no 3º dia, que nesses 100 dias o Senhor se revele, mas nos revele também tudo aquilo que nos impede, para que a gente nunca mais volte para esse lugar, mas seja ensinado no teu Espírito a buscar ao Senhor, a se aproximar do Senhor, a provar da tua presença, a provar de um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu te agradeço e peço, nos fortalece nessa trajetória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Fique firme, não deixe de visitar as playlists, não deixe de investir, não deixe de fazer seu cronograma, não deixe de buscar. Faça um mapa para você. Como é que você vai permitir que o Espírito Santo are as 3 áreas da sua vida? A área física, a área emocional e a área espiritual. Para que no final desses 100 dias você não só descubra todas as suas limitações, mas você vença as suas limitações e descubra um novo tempo e uma nova forma de viver o seu dia, a sua vida com Deus. Deus te abençoe e até amanhã, querendo Deus.